Bom dia, Joana. Bom dia, Nuno. Bom Bom dia a dia, quem nos ouve. bom dia. Então estamos aqui na Meta Conversa, que é um programa da rádio lusofónica, em formato digital. E a Meta Conversa são conversas sobre vários temas, com pessoas de diversas áreas, para expormos e explorarmos a nossa forma de pensar e estar no mundo. Então aqui exploramos o potencial para criarmos novas possibilidades, novas visões da nossa vida, do que é possível também para nós e para a nossa sociedade. E são conversas autênticas pela perspectiva de quem as conta e vive. Então, eu estive quase há um ano com o Marco, onde apresentámos uma conversa sobre outras formas de pensar sobre a sociedade, não é? O jogo B, o game B, a sociedade 4.0, a arquiarquia. E isto foi quase há um ano e hoje decidimos fazer um programa relacionado, passado quase este todo tempo de prática, sobre estas novas culturas, como é que há um ano falámos, como é que nós realmente fizemos a walk, não é? O que é isto fazer o walk the talk? Então falámos e agora qual foi a talk e a walk que fizemos até aqui, passado um ano. E o que é Possibility Management também como base estrutural desta nova experiência que nós estamos a levar para o mundo e sermos pontos. Então, Marco, gostavas de começar por onde? Uau, isso é uma pergunta assim grande, não é? Vamos começar, talvez por um check-in. Vamos fazer um check-in. Uau, um Então, check-in. vamos Um fazer um check-in. check-in. Olha, eu lembro-me que nós fizemos um check-in com os quatro sentimentos, não é? Aqui no Possibility Management a gente usa esta distinção dos quatro sentimentos, não é? A alegria, a tristeza, a raiva e o medo. E hoje a minha proposta era fazermos um check-in com os cinco corpos. Hum, Tanto com outra das distinções que nós usamos, não é? Nós uhum. identificamos que há cinco corpos: o corpo físico, o corpo emocional, o corpo intelectual, energético e arquétipico. Então seria fazermos um check-in usando os nossos cinco corpos. Como é que chegamos aqui com os cinco corpos? O que pensas e sentes desta proposta? Aceita um sim e queres começar? Com todo o gosto em começar. Então, no meu corpo físico, tenho uma ligeira sensação de calor aqui na minha zona da frente. Hum, Sinto as pernas assim bastante transpiradas, com uma forte sensação também aqui de abertura na zona da cabeça. Também sinto as minhas costas assim abertas, expansivas. Há uma ligeira pressão na minha zona do ventre, entre o estômago e o intestino. E é assim que o meu corpo físico está a chegar. O meu corpo emocional chega com medo. Há medo no meu corpo. Como é que vamos fazer esta conversa? Como é que ela se vai passar? Né? Portanto, navegar este medo para navegarmos este espaço do desconhecido. Sinto alegria que está aqui no peito, a alegria de estarmos juntos a fazer isto, quase um ano depois, aqui também com o Nuno, um dia maravilhoso lá fora, com esta luz e este sol, então está a inspirar-me, portanto trago essa alegria dentro de mim. Uma tristeza por, assim que tu começaste a falar neste contexto de celebrarmos o caminho que fizemos, o walk, não é? Portanto, há cerca de um ano atrás tivemos a talk, agora qual foi o caminho que percorremos, qual foi o walk que fizemos, de ter observado em mim que de facto percorremos muitos passos e ao mesmo tempo há tanto para fazer. Então aterrou-me essa tristeza, chegou-me a mim essa tristeza disso, do que foi feito e ao mesmo tempo do que há ainda para fazer, e portanto está aqui comigo. E a minha raiva, nós vamos ter um treino hoje, e então a minha raiva está muito moldada para segurar este espaço aqui contigo e estarmos aqui os 12 e ao mesmo tempo estar a ver o que é que falta, o que é que não falta e pensar no que se vai seguir, no espaço seguinte. Então sinto que a minha raiva está muito convocada para esse dia. Portanto, despachar as coisas, despachar as minhas tarefas e preparar-me para o fim de semana que vamos ter, que me traz muita alegria também, e que é uma das coisas de walk, não é? De walk the talk, não é? Então é por aí que está o meu corpo emocional.
meu corpo intelectual, há bastante clareza em mim. Sinto assim como uma expansão da minha mente. Observo esta dinâmica em mim de fazer pontes, de ligar distinções, de me pôr ao serviço e, portanto, sinto bastante clareza e muita... É isso, muita... É claro as distinções para mim, é claro o espaço onde me estou a envolver no momento atual, agora neste momento em que estamos aqui os dois. O meu corpo energético está expansivo, está com uma sensação de luz entre o branco e o amarelo. Há alguma... Aqui na minha zona do abdômen sinto que ele está mais contraído, que há aqui algo que não está a fluir energeticamente. A minha atenção está aqui e noto-a bem presente com esta intenção de estar aqui contigo e de co-criarmos este espaço em conjunto da metaconversa. Estou com o meu cordão e a minha bolha bem presentes. O meu cordão é castanho, que me liga ao meu centro físico, ao centro da Terra, não é? Que me faz este grounding. E o meu corpo arquétipo está assim expansivo. Esta cocriação e colaboração contigo desenvolve, puxa por esse corpo, e esta é mais uma dessas expressões. E estar aqui a falar da ação que fizemos, do que pode acontecer, das distinções do Possibility Management, do que é viver na prática esta coisa do Game B, ou de uma sociedade 4.0, ou da arquiarquia, não é? Desta nova cultura, estimula-me e põe-me presente, convoca-me todo integralmente os meus 5 corpos. Então há uma alegria que vem muito desse espaço, um bliss que vem muito desse espaço aqui. E sou eu a chegar com os meus 5 corpos. Grato, Joana. E tu, como chegas com os teus 5 corpos? Obrigada, Marco. Olha, eu chego... O meu corpo físico, eu estou sentada e tenho os pés assim apoiados numa barra que me dá a sensação de grounding, de ter um apoio, de estar apoiada na terra, em contato com a terra. Também com o metal, não é? Sinto esta sensação física do metal. Sinto a minha coluna onde está alinhada e onde não está alinhada. As curvas, não é? As curvas da minha coluna. Sinto alguma tensão aqui no pescoço e nos olhos desta preparação de ontem estive a ler, então os meus olhos estão assim a apertar e apertam e soltam-se, nesse movimento. No meu corpo emocional sinto alegria de estar aqui contigo, de ter ouvido o teu check-in. É como se me trouxesse também de volta a conexão que tenho contigo e comigo própria. Alegria, estamos a fazer isto que estamos a fazer como próximos passos para comunicarmos, para todo aquele trabalho que tem sido feito, estar cá fora. Isso é algo que me traz muita alegria. A minha raiva está na clareza, no meu pensamento também, está na ação de estar aqui presente, na energia que ponho na minha voz. É para isso que eu vou usar hoje e agora estou a usar a minha voz assim, com a minha raiva consciente. O meu medo está atento aos detalhes, às notas, ao espaço, a ouvir-me internamente para conseguir seguir esse impulso que vem às vezes do desconhecido, para saber qual é o rumo também que integra a nossa experiência, aquilo que temos a viver, e também como fazer a ponte para quem nos ouve. Tristeza está
relaciono-me com aquilo que disseste do trabalho, que ainda há muito que ser feito, e tristeza que este trabalho tem o seu próprio tempo, e a minha tristeza tem a pergunta de como chegar a mais pessoas que podem estar nesse caminho de expressão, e como dar a mão a essas pessoas e chamá-las. Então a minha tristeza está aqui presente conscientemente a fazer este programa por querer realmente chegar a mais pessoas e partilhar-me mais de mim, dar-me mais a conhecer e ter essa conexão de ser para ser, de voz para voz. Muita tristeza também nas pessoas que têm este bloqueio da voz, não é? Que é um caminho muito interessante, encontrar a própria autoridade interna e colocar-se no mundo com a sua forma própria de pensar e estar. O meu corpo intelectual está super ativo, está assim num futuro, está presente e para o futuro. As minhas ideias navegam nesse espaço e está presente, está ativo aqui mais no lobo frontal. O meu corpo energético está é como se tivesse aqui uma nuvem à minha frente, na parte da frente do meu corpo, a borbulhar. É uma nuvem assim a borbulhar e as costas super claras, e parece que há aqui um triângulo da minha cabeça para cima, para o céu, como se fosse um cone. Esse é o meu corpo energético, e está expansivo nas costas e para cima, e aqui à frente está mais presente aqui, com a densidade da terra, posso chamar assim. O meu corpo arquétipo está alinhado com a minha voz interna e externa, com este propósito de estarmos aqui hoje e fazermos este programa, que tem a ver com o propósito que eu vim cá fazer à Terra, não é? De ser uma ponte, ser a voz desta experiência que me transformo e posso dar o meu testemunho, e se fizer sentido também para alguém, e inspirar e ir junto, não é? É o dar a mão a mim própria, a ti, a Lusofónica, dar a mão pela voz. É um propósito grande e alinhado com esta minha visão de querer um mundo sem dramas, querer estar num mundo onde o drama passa a ser outra coisa qualquer que não é drama. E é assim que eu chego hoje. Grato, Joana. E como é que tu gostavas de navegar a conversa? Como é que navegamos esta conversa? Então, eu gostava de começar por fazer assim um apanhado do que é isto das novas culturas, como é que estamos a praticar esta nova cultura, não é? Nova cultura, como eu ouvi alguém dizer que não se criam novas culturas, não é? Ou é uma cultura seguinte, qual é o prazo, qual é o próximo passo, não é? Para fazermos a diferença, porque a sociedade, a cultura está em constante evolução, mas não é sempre que se dão mudanças significativas a nível de paradigma. Então, apesar das culturas estarem sempre a evoluir de certa forma, está sempre uma sombra, uma shadow, não é? E é por essa sombra, por essa shadow, que nós conseguimos ver aquilo que não funciona e atuar sobre isso. E tendo distinções do Possibility Management, que são super importantes neste Rapid Learning, no Shifting, o ponto de origem, que está muito conectado com outros corpos, não só o corpo físico e intelectual, que conhecemos bastante, mas tendo como uma bússola interna o corpo emocional e o energético e o arquétipo, mais ir no sentido de quais são os nossos valores e sermos guiados pelos nossos valores, e não tanto por um conceito intelectual do passado, muito tradicional,
onde a cultura funcionou e continua a funcionar, mas também tem coisas que não funcionam. Então, como é que podemos entrar numa prática comum e mais alargada e talvez um pouco mais rápida, onde se façam estes shifts na nossa cultura, e o que é que nós estamos a contribuir para isso? E nós fizemos fazer um weaving, fazer esta tela entre aquilo que nós falámos que íamos fazer e de um contexto, do conceito de um contexto, como é que nós passámos à prática, os resultados que tivemos, o que funcionou, o que não funcionou, e para dar como experiência e voz ao Possibility Management, que é uma das ferramentas que existem para prática, para estar na prática de forma diferente. Como é que tu viste este caminho? Como é que foi para ti, desde o convite de começarmos a trabalhar juntos e criarmos um programa dentro do contexto de Possibility Management, criámos o Expand the Box Extended Edition, por exemplo. Como é que foi isso para ti? Como é que está a ser? Como é que achas que isso está a mudar a tua sociedade, a forma com que estás na sociedade? Grato, Joana, pelo estímulo, pela pergunta. Quando tu fizeste a pergunta inicial de falar um pouco das culturas, surgiu-me assim um mapa simples, não é? Portanto, nós tivemos matriarcado, a cultura de forma matriarcal, depois temos o patriarcado, que é a base da estrutura da nossa cultura atual, e quando falamos em hierarquia falamos do que é a seguir, do que segue, não é? Uma cultura baseada nesses arquétipos, no que é um homem ou uma mulher arquétipo, no que é a plenitude de sentir tristeza, medo, 100% medo, 100% de tristeza, 100% de raiva, 100% de alegria, do que é caminharmos para esse espaço arquétipo. O que é que conseguimos fazer? É de facto uma pergunta interessante, não é? O que é que nós conseguimos fazer quando todos nós fomos capazes de sentir 100% de medo e não nos passarmos com isso? Ou 100% de raiva e não nos passarmos com isso? Ou 100% de tristeza e estarmos lá e estarmos em relação uns com os outros, mesmo nesse contexto? Então, o que é? O que é que a gente consegue fazer quando conseguirmos viver isso? É uma pergunta que me fascina, é uma pergunta que abre um espaço em mim e diz, o que é que poderá ser possível? Então, quando fizeste a primeira pergunta, foi para esse território, e de facto a cultura presente é uma cultura do patriarcado, e em mim fui curioso que tu, ao falares de uma das ações significativas, que foi a criação conjunta do Expand the Box Extended Edition, não é? Este programa que acontece durante um ano, é um Expand the Box, não é? O Expand the Box é a porta de entrada para o mundo do Possibility Manager. Então este desenho de ter um programa que fazemos isso durante um ano, com muita prática, com muitas distinções em equipa, e podemos elaborar um pouco mais isso, porque há aqui coisas interessantes de aprendizagem aí. E quando tu me fizeste essa pergunta, o território para onde foi exatamente para esse território do patriarcado. E em mim, isso ter sido uma forma de eu não só detectar, mas superar as minhas dimensões de patriarcado. Não é? Por exemplo, eu já tive muitos sócios em muitos projetos, e também já tive sócias mulher, mas é a primeira vez em que uma sócia mulher tem uma preponderância igual à minha num qualquer projeto. E quando eu tomei conta disso, percebi de como eu me refugiava atrás das estruturas de poder e das hierarquias de poder, e como é que o medo da minha relação com as mulheres estava presente nisso. Então, este espaço de colaboração que nós fizemos os dois, permitiu-me a mim estar a trabalhar neste contexto da cultura patriarcal cá dentro de mim, e como é que eu posso shiftá-la, como é que eu posso mudá-la para outro contexto. O que é trabalhar em paridade com uma mulher, ou de ser indiferente a qualidade de género que está em cima da mesa, mas para isso eu preciso denotar que não é indiferente, portanto que a mim não era indiferente, e, portanto que o meu padrão passado era de trabalhar sobretudo com homens e nessa estrutura de poder e hierarquia. E portanto notar esse shift para um espaço de cocriação, onde eu posso ser homem, onde tu podes ser mulher, dentro dos contextos que cada um de nós é neste momento, e ao mesmo tempo crescermos em conjunto, quer como seres humanos, quer na nossa relação, quer
naquilo que nós estamos a fazer para o mundo. Então, para mim, este foi de facto um território extraordinário de experimentação, onde eu tive a possibilidade de crescer e de ver a nova cultura em ação. O que é que poderia ser? Como é que poderíamos experimentar estar nesta relação de criadores de um programa, respeitando aquilo que nós somos em cada momento, né? Porque tu também és essa mulher do patriarcado e eu também sou esse homem do patriarcado, mas ao mesmo tempo eu também já sou esse homem da arquiarquia, do que segue, e tu também já és essa mulher do que se segue, não é? Então como é que nós respeitamos isso e ao mesmo tempo crescemos em conjunto com o feedback em coaching, com o rapid learning. Portanto, para mim foi um dos territórios de aprendizagem do que é isto da nova cultura, foi um dos espaços que me foi proporcionado e foi curioso quando tu fizeste a pergunta eu ter encaixado cá e ter ido para este e de facto foi um dos campos de enriquecimento grande em mim, de muito crescimento neste contexto de cultura e de eu poder ver, ok, é isto que é possível. É este passo que nós podemos fazer em conjunto quando libertamos determinadas prisões, não é? Neste caso a prisão nós falamos das 8 prisões aqui no Possibility Management. O patriarcado é uma das prisões, não é? Quando começamos a sair dessa prisão, o que é que pode acontecer e as coisas que nós podemos fazer em conjunto. Portanto, para mim foi uma das coisas que me tocou neste espaço. E para ti, Joana, onde é que foi? Como é que tu viveste nova cultura durante este quase um ano, não é? Na tua vida e naquilo Sim. que nós fizemos em conjunto? Sim, obrigada pela tua partilha, porque também consegui colocar-me aqui em todos os medos que eu tinha de assumir algo diferente para mim. Ou seja, sair da Joana, que é só fisioterapeuta, osteopata, que tem um estúdio em Lisboa, que é espetacular, com uma equipa incrível, que é o Equilíbrio, e como é que eu me reinvento e me mostro com uma disponibilidade, com uma identidade também renovada, expansiva. É muito esta viagem de antes haviam certas possibilidades para mim e eu achava que eram só estas as minhas possibilidades e as minhas capacidades ou as minhas qualidades e realmente nesta colaboração nasce uma Joana de Game World Builder, não é? de realmente criar um jogo diferente onde que seja aberto, não é? Que é um jogo aberto a quem estiver interessado em transformação, em pensar de forma diferente, em questionar-se, em estar ok com os seus sentimentos. Então tem sido essa expansão na forma como eu me vejo a mim e na forma como eu me mostro ao mundo e aquilo que trago, não é? Com outras possibilidades para mim e para os outros. Então tem sido essa descoberta de como criar em conjunto, não é? Para um bem maior e com uma dimensão, várias dimensões que eu não estava, que aprendo muito também no trabalho contigo, que esta visão assim mais macro e sistémica, como se estivesse assim fechada assim num consultório e de repente há todo o mundo que dá para trabalhar. Então como chegar a esse mundo, não é? Por outras formas, de outras maneiras, com outra linguagem. E tem sido também esta prática dos sentimentos, do feedback e do coaching constante que nós temos um com o outro, de criarmos um programa e nas nossas reuniões está lá a nossa parte, estão lá os nossos 5 corpos, estão lá os nossos 4 sentimentos e está lá o cuidado com o que é que não está aqui a funcionar e addressing that e ir lá ao ponto, colocarmos lá no centro de como é que eu estou a fazer com que isto não aconteça, não é? Porque todos temos esta parte que nos bloqueia, que está dedicada à não evolução, que nós chamamos o nosso gremlin, que é outra palavra para a sombra, para o inconsciente. Então este trabalho tem sido muito revelador no querer estar aí,
com grupos de pessoas que estão interessados também na mesma coisa, não é? Nesse questionamento, na prática, na real prática. Porque nós todos podemos ir fazer workshops e treinos e vimos para casa e estamos na mesma. Nada muda porque o contexto onde estamos e voltamos para casa é o mesmo. Então, como é que eu faço um shift de contexto? Como é que a minha casa se transforma numa casa de prática? Como é que eu aceito ou não convites que estão a chegar para viver em comunidade, em partilha, em sustentabilidade, na criação desse ecossistema? Como é que eu largo os meus medos de querer ter um terreno só para mim, ou um certo tipo de conforto, e questionar tudo, ter um sim e para as coisas, e ser guiada pelo meu medo de fazer as próximas perguntas, aquelas perguntas também que me metem medo de perguntar, não é? Muitas vezes o nosso feedback e coaching está baseado aí, ai, que eu estou a sentir medo de qual é a consequência disto que eu agora vou perguntar, qual é a consequência disto que eu vou agora dizer, e realmente fazê-lo, porque a base do Possibility Management está aí, está nessa autenticidade de que cada um pode trazer, e não sou só eu ou tu, mas cada membro do círculo ou da equipa ou de uma célula pode realmente trazer a sua qualquer coisa para cima da mesa, porque é trabalhado com várias dimensões. Então tudo é bem-vindo, e principalmente o feedback e o coaching. Sim. Tu falaste aí que na tua partilha introduziste duas distinções muito interessantes. A primeira distinção que tu chamaste de Game World Builder, não é? Nós falamos aqui das linhagens arquétipicas, não é? Tu falaste de uma, dos Game World Builders, não é? Há mais três. Os guardiões, aqueles que guardam os Game Worlds e que zelam por eles funcionarem bem. Temos os Village Wizards, esses que fazem as pontes, que ligam as pessoas. Comunicadores. Exatamente. E temos os evolucionários, não é? Aqueles que suportam a evolução de cada um de nós, não é? De cada um dos seres humanos e do próprio sistema no seu todo. Portanto, essa é uma distinção interessante, e tu usaste uma delas para caracterizar os Game World Builders. Aqui nós usamos também Possibility Man, esta ideia de que um Game World nós humanos vivemos em Game Worlds, não é? Um sistema educativo é um Game World, um sistema bancário é um Game World. Portanto, nós podemos olhar e dizer quais são os resultados que estes jogos que temos estado a brincar uns com os outros, não é? Jogos no sentido em que são um conjunto de regras que nós socialmente brincamos, quais são os resultados que estamos a produzir, e se estamos a produzir resultados que nos interessam do ponto de vista de cultura, não é? Nós podemos olhar e dizer assim, olha, a cultura que nós temos produziu que para nós vivermos com este bem-estar que nós dizemos que temos aqui à volta, precisamos de quase 2 planetas, 1,7 planetas para viver. Isto é um bom resultado? Queremos este resultado? Funciona este resultado? Precisarmos de 2 planetas? Então, se não funciona, o que é que nós podemos fazer? Que tipo de jogos é que nós podemos construir? E lá está os Game World Builders, não é? Os novos jogos que nós podemos construir, e tu vês-te como um Game World Builder. Foi interessante quando tu partilhaste isto, o meu shift de identidade e a pergunta é como é que todos nós podemos ser Game World Builders, não é? Porque a cultura é feita por todos nós. Então, como é que nós podemos fazer esse shift desse espaço em que eu não me vejo como, para alguém que tem que criar o Game World que me serve na minha vida, não é? Que eu quero viver, não é? Isso foi super interessante. E a outra distinção que tu trouxeste foi dos 3 mundos, não é? Que eu posso viver alinhada com os meus valores, não é? Tal mundo de cima, onde estão os meus valores, as minhas linhagens, aquilo que eu vim cá ao mundo fazer, mas também com o mundo de baixo, não é? Onde está o meu gremlin, onde estão os meus propósitos escondidos, onde está a minha vontade de ressentimento ou de vingança, não é? Porque todos nós somos isso, somos essas coisas, não é? E também no mundo do meio, eu tenho tempo e tenho contas para pagar, e tenho que dormir, e tenho que estar em relações, e tenho trabalho, e tenho não sei o quê, as coisas que eu escolhi fazer e que tenho impostos para pagar, e essas coisas todas, não é? Portanto, são as nossas dimensões. Então, esta outra distinção dos 3 mundos também foi interessante teres trazido na tua partilha. E como é que tu
perspectivaste na tua vida, a tua vida, viste à luz destas distinções dos três mundos e das 4 linhagens. Como é que foi? Tu já trouxeste uma dimensão de Game World Builder. Que outras coisas é que surgiram aí neste ano em ti, que mexeram contigo nestas 3 dimensões? Sim, olha, comigo foi a passagem de ser um village weaver e estar no cuidado, né? na área da saúde, muito na criação também de um Game World, que é o estúdio em Lisboa, e estar muito no village weaving, naquela conexão do cuidado, de ser terapeuta, e realmente passar de uma perspectiva de como é que eu posso estar neste sistema, não é? Com uma visão de não apoiar a perspectiva da vítima, ou seja, como é que eu posso dar mais responsabilidade às pessoas para que elas sejam totalmente responsáveis pela sua saúde, pelo seu bem-estar, pelo aquilo que estão a criar na vida, não é? Porque a história e o pensamento de vítima de que isto nunca vai mudar ou é impossível, não? Então com o tema do Covid tem sido interessante estar neste contexto e fazer esse separador de há tantas formas de olhar para esta questão, como é que eu escolho olhar e como é que os outros como é que tu, não é? Estás a escolher olhar para esta questão, e tudo aquilo que está a acontecer é esta mudança interna de visão, de perspectiva, não é? Como é que eu escolho fazer a história que me empodera a mim, que me empodere o planeta, que empodere a sociedade, para estar com tudo, não é? E nesta aceitação de que cada um tem a sua vontade e a sua perspectiva. Então passar um pouco de uma visão de estar ao serviço, não é? Com a minha linhagem, que também é essa, não é? Mas dando a responsabilidade e estando ok, não é? Estando ok com a minha vontade, que é cada vez mais empoderar o outro, não é? A sair dessas histórias. A minha linhagem também a nível evolucionária, gosta muito de criar processos, não é? Game World Builder está a nascer muito contigo, não é? Da criação do Possibility Management de Portugal, do Expand the Box Extended Edition, de vários programas onde as pessoas podem vir ter connosco e beber, não é? E estar e viver. E também o processo evolucionário de criar novos processos para, por exemplo, o nosso sistema imunitário, ou como ver uma patologia ou uma dor com os 5 corpos e fazer processos nesse sentido evolucionário. Eu gosto muito de criar esses processos que trazem outras distinções e outras ferramentas, são processos, outras iniciações. É muito estar neste campo da iniciação. E quem é iniciado, não é, pode depois começar a dar essas iniciações, sair dos modelos dos cursos e entrar na prática, não é? Como é que desde o início se cria algo que é pela prática da responsabilidade e diária, não é? Nós fizemos o Expand the Box Extended Edition e antes as pessoas saíram do Expand the Box, não é? De 3 ou 5 dias, que é espetacular, é um contexto espetacular. E depois teriam que encontrar as suas práticas. Muitas vezes não havia grupos de prática, ou havia poucos, ou noutros países. E agora, dentro de um programa, já ter a prática em si, que é o viver em comunidade, o estar em como é que eu me relaciono com um grupo, o que é que eu trago ou não trago ao grupo, e isso está tudo em cima da mesa. Então e guardar a distinção do Game World em si é importante para que seja claro, não é? Para que seja, se é Possibility Management e também existem outras coisas, não é? Que eu também me interesso e também quero saber. Não é só uma coisa, mas é estar alinhado com o propósito de cada ferramenta e ser clara nisso e guardar essa preciosidade que é a distinção de cada corpo e de cada sistema. Eu revejo-me muito na tua partilha
e para mim também foi uma das conquistas deste ano, essa capacidade de estar em vila e de que é para mim uma marca da nova cultura e que eu sinto que nós vivemos profundamente este ano, que é eu aprendo comigo, sou iniciado, faço as minhas práticas e empodero os outros para fazer o mesmo, para serem iniciados e depois passarem para outros, não é? E o facto de termos criado quer os clubes, não é? Os diferentes clubes que criamos este ano e em particular o Expand the Box Extended Edition permitiu nós vivermos isso de forma real, não é? Porque nós temos os nossos processos e continuamos a fazer os labs, fomos fazer labs este ano, fomos fazer Expand the Box, também acho que pode ser interessante falarmos um pouco de como é que isso jogou no todo, no contexto do todo. Portanto, nós fizemos os nossos processos, estamos como spaceholders a suportar o processo dos outros e a fazer com que outros estejam a passar, e essas pessoas que estão connosco já estão a fazer para outras, à medida que elas vão fazendo, já estão a passar para outras. E portanto, esta ideia de que isto não é uma coisa de que eu fico comigo, só eu tenho o segredo e não interessa mais ninguém. Não, é exatamente ao contrário. Eu recebo, assim que se tem estas distinções em mim e nos meus 5 corpos, eu começo a servir para outros, começo a passar para outros e nós vamos construindo a cultura desta maneira. E o Expand the Box Extended Edition permitiu-nos, foi um instrumento que permitiu nós fazermos isso de uma forma aprofundada e consolidada do meu lado, e gostei muito de estar nesse território. Portanto, foi uma das marcas, uma das celebrações que tenho comigo neste contexto, foi termos criado isso. E também noto que noutras ferramentas ou noutras metodologias ou tecnologias sociais que me são caras, é algo que essas comunidades também andam à procura. E o facto de aqui ser nativo no Possibility Management facilita muito isso. Por exemplo, a teoria U e a malta da teoria U anda à procura de maneiras daquela tecnologia social poder ser praticada em contínuo nas diferentes equipas e nos diferentes contextos. E aqui, com as distinções que nós trazemos do Possibility Management, o facto de ser nativo em equipas, baseado em equipas, nas Possibility Teams, ter toda esta dinâmica, permite de uma forma mais, eu não digo fácil, mas mais fluida, chegar a esses contextos. E nós estamos a ver isso acontecer no Extended Edition e nos contextos onde nós estamos envolvidos, não é? Com as pessoas que também querem puxar pelo Possibility Management de Portugal, pelas diferentes equipas com que nós estamos a trabalhar no território, que é outra das dimensões de prática que nós tivemos este ano muito interessantes. Portanto, também essa foi uma dimensão que permitiu viver muito esta dinâmica de uma nova cultura em ação. E tenho isso comigo também como um dos exemplos e das experiências referência para mim durante este ano. Eu estava aqui, à medida que estava a andar, estava a notar o meu corpo intelectual a fazer uma síntese e a dizer, portanto, para mim, houve aqui alguns contextos muito importantes de experimentação. O Expand the Box Extended Edition foi claramente um dos muito importantes. A experimentação que nós fizemos dentro com o Innovations for the Future, dentro do contexto do Innovations for the Future, e em particular em trabalhar com as diferentes equipas que estão algures no território, por exemplo, o projeto com Naturalmente, trabalhar com aquela comunidade em Odmira e com aquele conjunto de projetos que estão ali a nascer em Odmira, o projeto da Fundação Terra Agora. Portanto, foram alguns projetos onde nós tocamos e tivemos a levar este conjunto de distinções e a trabalhar com este conjunto de distinções, e portanto esse território foi um território de experimentação muito interessante. O facto também de nós termos puxado Clinton e Anne Cloy para dentro deste conjunto do Innovations for the Future, com o Junho na Universidade dos Valores, e o que aconteceu foi outro exemplo muito interessante. Queres contar um pouco sobre esse Sim. weaving? Porque eu acho que nós fizemos um weaving entre Game Worlds. Isso, e eu acho que é uma das coisas que está mais a funcionar como mushroom effect, não é? Esta interconectividade entre os projetos que parece ser necessária. Isso, excelente, sim. E também com o Reis de Portugal, estava aqui a lembrar. Portanto, há este weaving, esta rede que está a estabelecer dentro do Innovations. Isso para mim foi claramente um segundo território de experimentação e de experimentação dessa nova cultura. O espaço da nossa relação, portanto, foi também para mim um território muito rico
para a experimentação disso, e o meu processo familiar com os meus filhos, a separação vivida, portanto todo esse espaço também me permitia a mim criar um outro contexto de viver nova cultura, por exemplo, de eu desapegar-me da minha casa, não é? Vender a minha casa, vender a minha empresa, as ações da minha empresa, portanto desapegar-me daquilo que é o meu, olhar com atenção sobre aquilo que eu digo que é os meus filhos, não é? E o meu papel enquanto pai, o que é que significa isso, não é? Eles não são meus, eles estão ao meu cuidado neste momento, é outra coisa completamente diferente, e neste caso num cuidado partilhado entre o pai e a mãe, que já não estão a viver em conjunto. Portanto, tudo isto permitiu-me ver coisas e criar espaços de experimentação completamente diferentes, por exemplo, dentro do contexto do patriarcado, onde o meu é um dos temas determinantes. Portanto, para mim foram de facto 4 territórios muito importantes de experimentação que aconteceram neste ano. O Innovations for the Future, talvez começar por aí dizer que é um movimento nacional de projetos, portanto, pessoas que estão a fazer projetos que têm algumas qualidades importantes, qualidades essas que podem estar ligadas ou serem as coisas do Game B, ou serem coisas da Sociedade 4.0 ou de Arqui, não é? Podemos dizer que eles têm marcadores para ligarmos à primeira conversa que tivemos, que têm marcadores disso. Então, são projetos que estão um pouco por todo o território nacional, alguns estão em empresas, alguns estão em universidades, alguns estão em municípios, portanto, está tudo um pouco, é muito heterogéneo, tudo aquilo que se está a passar. A maior parte deles 2/3 foram criados por um casal, portanto, um casal que vive em relação amorosa, portanto, que tem casal tem vários níveis de dimensão do seu casal, e muitos deles já são formados por equipas, portanto têm esta cultura de equipa presente, têm práticas de awareness, vivem práticas de awareness quer individual, quer coletiva. Um exemplo de uma prática de awareness individual é, por exemplo, nós fazermos o check-in com os 4 corpos, é um exemplo disso, ou com os 5 corpos. Outra, a meditação, por exemplo. As práticas de awareness coletivo, o círculo, falar em círculo, é um exemplo de uma prática de awareness coletivo. Portanto, usam já este tipo de dinâmicas, são muito focados na regeneração e na ligação à natureza, no cuidado com o planeta e com a vida em planeta, e estão assentes na cocriação, portanto têm como base a cocriação. Nós temos estado a ver que há um pouco por todo o país projetos destes. Há uns que estão a construir eco-aldeias, como na Abrigada, ou Tamera, ou a Spiralia e Idenha Nova. Há uns que estão a fazer movimentos de transição dentro dos sítios onde vivem, das localidades onde vivem, como é o caso de Odmira, ou da Golgã, ou da Benfeita, ou de Idenha Nova. Há outros que estão a construir espaços, podemos chamar os coworks da Sociedade 4.0, não é? Como o Tenchi, ou o Clara Lab, também na zona de Odmira, ou o Val da Lama em Lagos, são exemplos disso, ou o Gravito no norte do país. Portanto, temos estas multiplicidades de projetos e gente que está a fazer e a construir. E estas pessoas sentem dificuldades. Estas pessoas têm dificuldades com o facto de estarem sozinhas ou isoladas nas regiões onde estão, ou no pensamento que têm, pelo facto de não terem apoios financeiros ou expertise, portanto, determinadas competências nas áreas onde eles estão a fazer, porque normalmente estes são projetos extremamente complexos, que envolvem muitas áreas, não é só um projeto que tem só, por exemplo, a reflorestação, não tem a reflorestação, tem a área, a construção de comunidade, a aprendizagem, portanto, tem muitos saberes e muitas coisas que lá estão dentro, portanto, são projetos extremamente complexos, portanto, e não há estruturas de fundos, não há redes para apoiar estas pessoas. Portanto, há muito aquele sentido de que eu estou sozinha, as pessoas entram em melodrama, não é? Veem-se como vítimas, porque há situações difíceis na sua vida, e portanto, como é que se cria resiliência, como é que se constrói resiliência, como é que se constrói sustentabilidade, aqui no pleno da palavra, em cada um destes contextos. E portanto, nós tivemos a oportunidade e temos estado a trabalhar com isso, por exemplo, com Naturalmente, que é um desses espaços, é um centro de retiros, é um desses espaços que pode ser um cowork do futuro e quiçá no futuro até ser uma eco-aldeia. Portanto, trabalhar com a equipa, levar estas distinções, pôr as pessoas a colaborar umas com as outras, ver como é que há essa ligação, e nós próprios fazermos projetos lá, fazermos partes disso, envolvermos na equipa como equipa estendida, não é? Toda essa riqueza, a mim, permitiu-me explorar um território completamente novo deste espaço de Game World Builder e de uma nova cultura em funcionamento com estas distinções. Sim, esse foi um espaço também importante. Sim, porque no fundo, quando
duas ou mais pessoas se juntam, não é? Diz também que um grupo é formado por 3 ou mais pessoas, porque se eu e tu estamos a falar, não é? Se eu tenho uma forma de pensar, tu tens outra, não é? Onde é que está o terceiro olho, não é? Que nos dá o feedback se estamos a ter uma conversa de box para box, ou se estamos presos no querer ter razão, ou se não estamos a aceitar a perspectiva de um outro. Então, no fundo, quando um grupo de pessoas ou um coletivo se junta, o que é que está destinado a correr mal, não é? O que é que corre mal, no fundo? E esta beleza de trabalhar isso, não é? É a parte emocional, não é? A parte de ser guiado pelos valores e pela uma parte mais de intuição e energética, mas no fundo é como tratar daquilo que aparece como bloqueio, não é? A qualquer relação aos coletivos, é aí que eu sinto que o Possibility Management traz muita distinção. Que a distinção não é uma regra e não são crenças. Distinção é simplesmente como se fôssemos cortar um bolo ao meio, não é? Antes era um, agora são 2. Acrescenta possibilidades. A distinção está diretamente relacionada ao desdobramento das possibilidades. E quando temos a distinção, antes podia dizer que estava chateada e que estar chateada é uma coisa horrível. E se calhar agora posso dizer, olha, estou com raiva porque fiz uma expectativa, criei uma expectativa que isto ia acontecer assim e não está a acontecer. Então esta diferença na comunicação e a clareza que traz o trabalhar com estes corpos, não é? De forma diferente, acho que é a chave realmente que está a fazer mudar com as equipas, as pessoas dentro das equipas. Deixa-me dar um exemplo que nós tivemos, vivo entre nós os dois, nós que vivemos com um projeto sobre isso, não é? Que foi a Universidade dos Valores e aquilo que se passou, não é? Portanto, o ano passado o Clinton e a Chloe tiveram cá e eles quando vieram fizeram o programa deles, excelente, e nós os dois estivemos lá e fizeram num sítio que não estava dentro desta matriz do Innovations. E nós notamos isso, não tem mal nenhum, o sítio era lindíssimo. O que é que isso quer dizer, o não estar no contexto do Innovations? Quer dizer que não está a usar uma destas distinções que nós falamos, portanto não está a ser co-criado por uma equipa, é um projeto comercial, está na sociedade 2.0 ou 3.0, não está a criar essa nova cultura ou esse espaço de nova cultura. E que está ok, portanto as pessoas são excelentes, o espaço é muito bonito, mas é comercial, é de mercado, é mais do mesmo que a gente tem, que não quer viver daquele contexto, não é? Ou seja, contribui para criar os tais resultados, o tal 1,7 planetas a mais. Não é? Portanto, como é que estes projetos aqui que estão dentro do Innovation são projetos que estão a tentar mudar a equação, não é? Fazer com que a gente, em vez de precisar de 1,7, não precise sequer de 1, não é? E possamos ser regeneradores do próprio planeta que temos e dos tecidos humanos, porque nós somos natureza, as comunidades humanas são comunidades de vida nos sítios onde estão e fazem parte da floresta, fazem parte da natureza que está naquele contexto. Nós não estamos separados de esta ideia, esta concepção que estamos separados é de facto um dos dilemas criados pela nossa mente e pelo nosso corpo intelectual. Ou seja, é como tu dizias ainda há pouco, quando nós trazemos os 5 corpos para isto e percebemos que não é só a nossa mente que cria a realidade, não é? Que a gente experimenta a realidade a partir dos 5 corpos, então nós percebemos que não estamos separados. Fazemos parte de. Não é? Isso também há aquela coisa que diz que a nossa psicologia é uma realidade virtual, ou seja, que não existe na realidade, não é? Então os 5 corpos permitem-nos passar para esta realidade experiencial. Isso. Porque se calhar se a minha cabeça está a debater-se com uma ideia, se eu ouvir o meu corpo emocional ou energético e falar com eles, outros resultados podem nascer. Eu tenho um exemplo meu espetacular disso. Estava com uma diarreia. Portanto, não me apetecia comer absolutamente nada e a minha mente só dizia come chocolates, come chocolates, come chocolates, come chocolates, que era das piores coisas que eu podia comer numa diarreia. Portanto, o meu corpo físico, o meu corpo emocional e energético dizia não, nada, alimentos nada, e a minha mente só produzia a ideia de come chocolates, come chocolates, come chocolates. Enfim, é um exemplo disso. Então, nós o que fizemos foi fazer essa proposta ao Clinton e Chloe de escolherem um destes espaços para a próxima vez, e eles escolheram a Universidade dos Valores e estiveram cá no mês de junho, fizeram os programas deles cá, foram 4 programas de seguida, em 4 semanas diferentes, foi extraordinário. Com números recordes. Com números recordes, quer no Expand the Box, quer nos Labs. Eu estive nos 3, tu estiveste em 2 deles, não é? E foi extraordinário, num espaço na natureza, num espaço de nova cultura, baseado na educação
por valores para as gerações futuras. Portanto, foi isto muito rico, não é? Onde tivemos ligação à natureza, alimentação biológica e vegetariana, portanto, o próprio programa, as pessoas que lá vieram contribuíram para um projeto que está a ser feito lá, que é uma agrofloresta, portanto o próprio programa gerou recursos para ser aplicados nesse projeto da agrofloresta, para além dos recursos naturais da Universidade dos Valores. Gerou energia para o Innovations for the Future. Várias pessoas que estavam nos diferentes projetos também fizeram os treinos lá, não é? Também tiveram a fazer treinos nisto, conheceram-se, ligaram-se, levaram estas distinções ou estão a querer levar estas distinções para os seus projetos. Portanto, de facto, foi possível viver a rede e o Innovations neste contexto, com a proposta que fizemos ao Clinton, com este weaving do trabalho que nós temos feito ao longo deste ano cá, com esta matriz do Innovations, e produzir diferentes resultados. Produzir diferentes resultados do que um treino normal produziria. Não quer dizer que não seja bom, é excelente, mas este tem uma rede de impacto maior, porque as pessoas agora conhecem outras em Odmira e podem se ligar e fazer uma possibility team lá, não? Ou podem até nos convocar a nós ou a outras partes do sistema para estar a trabalhar com eles, não é? Portanto, em Odmira está relativamente perto da malta da Azur, onde tem um outro polo de Possibility Management, ou do Naturalmente em Lolé, ou do Val da Lama, não é? E podem colaborar e fazer outras coisas. Portanto, esta matriz de estarmos ligados produz, de facto, possibilidades que não estavam em cima da mesa, não é? E repara como, a partir de um treino de Possibility Management, não só se forma as pessoas, como se gera recursos materiais para projetos, não é? Apoiou-se o projeto da Universidade dos Valores, apoiou-se o projeto da agrofloresta ali, não é? Que é um outro casal que está a construir esse jogo, portanto, que teve uma nova chance. Portanto, como de uma forma nós podemos potenciar e criar possibilidades uns para os outros. Portanto, e a matriz muitas vezes é: eu não faço, ou para fazer, porque também esse pensamento teve, por exemplo, no projeto da agrofloresta da Universidade dos Valores. Para fazer, eu preciso de ir a uma candidatura e pedir fundos e pedir não sei o quê. E se calhar surgiram outros recursos, não é? Surgiram recursos que vieram de um treino aqui de Possibility Manager, depois vieram pessoas que doaram ferramentas para aquele contexto, pessoas que estão a vir lá e a ver como é que podem contribuir com o saber deles e usando o saber, por exemplo, do Rubinai neles, e ver uma troca direta. Portanto, aquilo que parecia não ser possível, construir um projeto sem dinheiro, não é? Neste momento está a acontecer. E não quer dizer que a gente não vai chegar ao dinheiro, devemos lá chegar, não é? Mas estamos a construir matriz por ligação, por estarmos ligados uns aos outros e por haver este espaço de colaboração que transcende só, não é? Uma das coisas que se diz muito aqui no Possibility Manager é: nós deixamos de precisar de dinheiro para ser dinheiro. Nós become money, não é? Nós passamos a ser o dinheiro, no sentido em que nós podemos ser a fonte da riqueza que nós precisamos e dos meios que nós precisamos para esse contexto. E, portanto, esse é um exemplo real daquilo que tu estavas a dizer que se passou este ano, de uma nova cultura. E há aqui pessoas que foram extraordinárias, como o caso do Gil, não é? Do Ivan, portanto, muitas pessoas que estão nesta rede, neste contexto do Innovations, e que começam a fazer, que são mágicos, não é? Começam a usar o medo para gerar o novo e a sua raiva para take a stand para tomar partido, para lutar por coisas que são importantes para elas, não é? Isso. Como é que tu viste? Como é que foi para ti, Joana? Quais são os exemplos que tu observaste que têm a ver com esta nova cultura em ação destes contextos? Quais foram os espaços de experimentação que tu tiveste neste último ano e o que é que tu viste aí dentro? O que eu vi, olha, relativamente à parte mais económica, não é, do giftivismo, o poder praticar contigo, estar em sessões do Get Together, que foi um espaço que nós abrimos, onde a prática de dar outro tipo de valor, não é? Todo aquele processo de, se tivesse uma moeda, qual é o valor que davas nessa moeda, inventar uma moeda e qual era o valor que davas nessa moeda, qual é o valor que tiraste a nível qualitativo desta sessão, e depois desses passinhos todos, que sabes melhor do que eu, chegar ao ponto de o que é que eu contribuo, com o que é que eu vou contribuir realmente para esta sessão, por exemplo, ou para este espaço que está aqui, que está ligado a outro espaço e a outras pessoas. E para mim isso foi tão bonito também, poder dar dinheiro para a minha própria sessão, que eu estava a fazer o Space Holding, por exemplo, poder oferecer, não é, algo
e não só com o euro, mas com a minha parte do serviço, não é? O poder ajudar alguém a ir pintar a casa de alguém, ou poder dar um serviço com possibility coaching. Então abri espaços, não é? Cada um que estava nessa sessão dizia verdadeiramente aquilo que estava disponível para contribuir, seja em euro, que é a nossa moeda que nós conhecemos mais, ou noutras, com outros potenciais. Isso foi uma reviravolta no meu sistema de crença sobre o que é contribuição. E isso foi espetacular. E também a possibilidade de fazer este weaving entre os projetos e ver como é que funciona, porque realmente funciona. O poder apresentar pessoas, o viver com determinado tipo de contexto, não é? Permite-me estar perto de pessoas e fazer uma vida que depois, mais tarde, passado um ano, por exemplo, o projeto Naturalmente foi assim de conhecimento atrás de conhecimento e depois de prática, não é? De levar para lá a prática e passa o tempo e as conexões funcionam, porque a prática daquilo que está a ser feito a nível pessoal funciona. E esta expansão também dos sistemas, poder ter trabalhado com os jovens, não é? Esta expansão de nós temos apresentado o velho mapa de trabalho em equipa, novo mapa de trabalho em equipa para 150 alunos. Este trabalho está a chegar à área da saúde, com médicos também a expandirem, não é? A quererem expandir, a verem os resultados que têm e saberem, entenderem e perceberem que há mais. Também esta celebração, pessoas a quererem celebrar connosco de forma completamente diferente. Um aniversário, convidarem os amigos e quererem ir para uma celebração consciente, não é? De querer se conhecerem mais uns aos outros, contarem lendas uns dos outros. Como é que cada vez mais eu estou em espaços de celebração com os meus 5 corpos, com os outros, e de que forma que serve o meu sistema, porque o meu sistema tem uma certa sensibilidade e na cultura que eu conheço, eu quero fazer essa ponte, porque aquilo que me serve talvez possa servir também aos outros. Então é o corroborar dessa prática no meu sistema para depois eu ser essa ponte, não é? Como se estes anos todos de organização da Expand a Box e agora ser trainer da Expand a Box tenho feito essa viagem de há uma ponte ali, desta cultura para outra, onde o meu sistema está a dizer está mais relaxado, está mais em conexão comigo própria, com os outros, a praticar os arquétipos, não é? Que estão dentro de mim, para depois poder ser essa ponte, não é? Passar aquilo que eu aprendi e dar a possibilidade ao outro de passar ao outro. Então estar nessa rede para mim foi revelador, de sair do mundo onde eu achava que estava mais ou menos sozinha e não tão estimulada, não é? Porque realmente faltava toda esta abertura da minha sensibilidade e essa sensibilidade poder ser posta em prática, poder ser vista, ouvida e relacionar-se com outras sensibilidades. Joana, tenho aqui uma ideia, um impulso. Não sei o tempo. Quando vamos fazer um intervalo, vamos fazer alguma pausa. Sim, agora aqui. 10 minutos. Era ok. Então, a minha sugestão era para irmos para essa pausa. E tu, ainda há pouco falávamos e tu trouxeste isso para cima, não é? Da sombra, do gremlin. E eu introduzi a distinção dos 3 mundos, não é? Do mundo de cima, do mundo de baixo e do mundo do meio. Então, o meu impulso era que cada um de nós partilhasse agora, como está agora, o que é que está aqui presente dos 3 mundos, dos seus 3 mundos, como é que está a ver, e que fosse com isso que nós fôssemos para intervalo, no sentido em que torna real, não é? Nós temos estado a falar de exemplos, bem, usamos o nosso check-in dos 5 corpos, isso é real, temos estado a falar de exemplos que nos transformaram, como é que nós fizemos o walk da talk que tivemos há um ano atrás, ou sensivelmente um ano atrás. E então o facto de termos introduzido essa distinção do mundo de cima, do mundo de baixo e do mundo do meio e podermos fazer aqui,
para este espaço que estamos a criar torna real, implica-nos logo na criação da própria cultura aqui e agora, não é? Então, era esta a minha proposta. O que pensas e sentes sobre ela, e neste caso começas tu, comecei eu com os 5 corpos, começas tu com esta. Faz parte da minha proposta. Aceito, Mários. Podes dizer um pouco mais sobre isso? O Mários é o nome do gremlin do Marco, que acabou de tirar a bola conscientemente para cima de mim, e eu aceito. Então, no mundo do meio, vou começar com o mundo do meio. No mundo do meio, o que está presente é esta capacidade de estar a colocar no mundo muito prático, não é? Estar aqui a falar ao microfone contigo, estar presente, a parte toda da logística que foi preciso até chegar aqui, que está a acontecer ainda, não é? A câmara, então está assim a viver nesta realidade assim 3D. Assim um pouco na praticidade da vida, não é? Ok, há o tempo, vamos para intervalo, vou chamar o Nuno vou chamar o Nuno para pôr uma música. E a nível, e o meu mundo de sombra tem estado aqui ativo no sentido de julgar. Olha, vou dar um exemplo de como eu julguei quando se fala do patriarcado, não é? Começo já aqui, porque é uma conversa que está muito em reação lá fora, e eu estou farta dessa conversa. Ou seja, aqui o meu mundo começa aqui a revirar-se no sentido de bora lá acabar com essa conversa do patriarcado e fazer realmente uma diferença, uma mudança. Não é pela reatividade que vamos chegar lá de todo, e então começa a ficar aqui já com o meu gremlin, o Joseph, está aqui todo contente agora de estar a dizer isto, porque realmente é uma chatice algum tipo de conversas, e só estar na conversa também não é... Há uma parte de mim que só quer sair daqui e quer realmente ir para o Expand the Box, que vai começar agora à tarde, e fazer as coisas acontecer. Então o meu mundo sombra quer realmente ser visto cada vez mais e ter essa voz do pá, isto é muito bonito, mas também não é só isto que existe. Qualquer forma de pensar, qualquer forma, as ideias servem para me guiar, mas não são a verdade. Então o meu mundo sombra está um pouco aí. O meu inconsciente tem estado aqui a fazer massagens nas costas, no desconforto de estar aqui sentada nesta cadeira. Então o meu mundo sombra está aqui assim. E o meu mundo de cima dos valores está a gritar de contente, de uau, que não sei porque é que ainda tenho este medo inconsciente de achar que vai correr alguma coisa mal, aquelas coisas todas que vêm lá de baixo. Isto não faz sentido nenhum, realmente é o fazer e é o estar alinhada com o momento agora, com aquilo que estás a dizer, aquilo que vai surgindo de impulso dentro de mim, e com essa visão farta dos meus dramas. Eu sou a primeira a ter que sair dos meus dramas para realmente criar esse mundo, e tenho feito mesmo a nível relacional, perto, contigo, com outras pessoas, de bora lá praticar o que é isto de sair, de ser responsável, não é? De ser responsável, de reparar, tipo, olha, eu aqui em bater com esta ideia, uau, já me estou a observar, já consigo fazer diferente, e de entrar nessa evolução, criação, clareza, comunicação, o ser vista, não é? Aqui servir o propósito de ser vista, e ouvir e ser vista. E é isto. E o teu? E os teus 3 mundos como estão agora? Grato, Joana. O meu mundo do meio está... O meu corpo está desconfortável na cadeira, precisa-se mexer. Também, já aqui há algum tempo, também sinto uma certa pressão na cabeça. Tanto tempo, corpo a querer-se mexer, sede. Portanto, este é o meu mundo do meio. Está aqui a querer mexer também. O meu mundo de baixo, eu penso que terá sido ele a sugerir
penso não, sei que foi ele a sugerir o intervalo, no sentido em que quero mexer e não estava a ver maneira, estava-me a censurar a mim próprio de como é que eu me posso mexer neste espaço. Então com o intervalo eu posso mexer, então o meu mundo do meio estava aqui ativo nesse contexto e eu olhei para ele, observei-o. Também teve presente muito sobre a forma de julgamento em dois contextos. Ou o julgamento das coisas que eu dizia. As pessoas não têm interesse nenhum disso. Estás a falar demais. Coisas assim. Ou de julgamento do que tu dizias. Interrompeste-me. Então isso não é a propósito agora. Não sei. Portanto, teve muito presente essa parte de julgamento. Também teve presente uma parte mais tipo... nós devíamos estar a promover as nossas coisas e aquilo que fizemos. Assim, tipo aquele personagem do vendilhão da coisa, não é? Teve assim muito ativo, então agora diz isto, agora diz aquilo, então controlar esse espaço e dizer não é esse o espaço, isto é uma conversa sobre este contexto, não é para esse espaço, então também teve assim bastante vivo dentro de mim. Mundo baixo, mundo de cima, há uma... dentro dos meus Bright Principles, dos meus valores supremos, um deles é o empoderamento e outro é a claridade, e eu observei-os aqui em ação, essa mecânica de empoderar, quer sublinhar o trabalho que nós fomos feito por esse lado, quero trazer distinções aqui e oferecer esse espaço, quero no fazer perguntas e devolver-te perguntas a ti, não é? Então senti esses dois muito presentes. Estou também encantado com o evolucionário em mim, no sentido em que me estou a descobrir nesta conversa e é uma conversa celebrativa também para mim do ano que foi. Então há coisas que estão a vir para cima, ter observado o espaço do patriarcado em mim, de como é que ele se está a manifestar, olhar para a criação da minha família como um espaço de experimentação para enriquecer as relações entre mim e os meus filhos, entre mim e a minha ex-mulher. Portanto, como é que portanto, são dimensões que foram novas aqui, assim, ok, e que vieram aqui desta conversa, e isso está... O meu mundo de cima está aberto, está expansivo com essas possibilidades. Então é assim que vamos para o intervalo com esta distinção dos três mundos em mim agora. Grato, Joana. E pessoal, isto é uma meta-conversa. Esta é uma meta-conversa. Usem os três mundos. Então aqui o Nuno vai-nos pôr uma música.
Então, bem-vindos de novo ao Meta Conversa. E, Marco, eu gostava de continuar a nossa Meta Conversa com como é que vês os próximos passos, não é? Falámos destes coletivos, das pontes que fizemos entre os coletivos com o Possibility Management como base. Então, qual é essa diferença, não é? Qual é a diferença entre segurar um espaço que também tem Possibility Management, onde somos todos spaceholders do espaço, não é? Qual é a diferença desse tipo de abordagem para uma abordagem clássica onde há uma liderança óbvia? Então, o que é que muda quando levamos este contexto para dentro de outros contextos, sabendo sempre que honramos o espaço de cada ferramenta, de cada contexto, e como é que isso tem, qual foi as nossas aprendizagens, não é? No fundo, a nossa aprendizagem fazendo a ponte e levando o contexto do Possibility Management a outros contextos. Uma grande pergunta, porque traz em si as duas dimensões do que é que eu aprendi, o que é que funcionou, o que é que não funcionou, e o que é que podemos fazer a seguir, o que é que eu posso fazer a seguir. Claramente não funcionou levar estas distinções em abstrato para os contextos. O exemplo do Naturalmente foi muito interessante porque foi levar estas distinções em concreto para o projeto deles e para a equipa e para quem eles são, e depois pensar como é que eles podem constituir as equipas de prática, como é que esta prática pode entrar, como é que outras pessoas podem ajudar. Portanto, para mim isso funciona. Portanto, não funcionou ser feito em abstrato e funciona ser feito em concreto para cada projeto, para cada equipa. E é uma Podes dar um exemplo disso? Estás a falar do desenho? Ou seja... Sim, de como é que... Porque se tu vais trabalhar com um projeto e nesse projeto eles têm... Vê que eles já usam, por exemplo, Dragon Dreaming, têm um conjunto de ferramentas lá com que eles trabalham. Então, como é que para aquele caso em concreto se pode desenhar as distinções ou a introdução das distinções do Possibility Manager, e como é que se pode desenhar o processo de liderança dentro daquela comunidade, não é? Noutra comunidade tu vais e eles usam teoria U e já fazem coisas à volta da teoria U. Então, como é que tu podes desenhar para lá? E outras não têm sequer nenhuma destas distinções, têm outra. São comunidades, por exemplo, que usam muito coisas à volta do embodiment, ou do corpo, ou do movimento. Então, como é que tu podes desenhar e pôr estas coisas a funcionar para aquele contexto? Portanto, para mim é muito importante isso. E separar esta coisa de que alguém sabe como é que se faz. Portanto, há um iluminado que sabe o caminho todo e que se tu fizeres assim, assado e cozido, vai dar resultado. Portanto, para mim isso não funciona. Portanto, é de facto criar estes espaços. E tu estavas a introduzir aqui uma dinâmica muito interessante, porque a palavra liderança leva-nos de facto, ou as teorias de liderança que nós temos têm hierarquia no seu poder. E se nós aplicarmos estas teorias de liderança a estes contextos circulares, não é? Estes contextos baseados no círculo, onde nós somos todos pares, a tendência vai ser que uma hierarquia vai emergir dentro de um círculo. Tu estás a usar práticas que têm a hierarquia escondida. Aqui no Possibility Management nós usamos muito esta distinção entre o líder, a liderança, no líder em si, a liderança, e o spaceholding, não é? E a liderança no sentido em que são as teorias de liderança presentes que têm essa marca da hierarquia, é um princípio sombra. Portanto, o poder vai estar lá escondido, dissimulado no meio dessa utilização. O spaceholding é alguém cuja sua função é segurar o espaço. E num contexto do círculo, o spaceholding é circular. Ele roda entre as pessoas. Portanto, não há realmente um espaço para que a box ou o ego possa tomar conta daquele espaço e o gremlin possa entrar e tomar conta daquele espaço, porque ele está a ser monitorizado por todos nós. Portanto, não há só um que está a desempenhar. Então, esta função de spaceholding, esta imagem de spaceholding como uma função de liderança que segura um determinado espaço e que esse espaço tem tempo
As pessoas precisam fazer os seus processos de cura emocional, precisam de ter as suas distinções energéticas, portanto, e desenhar para isso, que isto não é uma coisa... Também no início senti-me muita ideia de que o processo ia ser mais rápido, e ao longo deste ano realizei que nós estamos a falar de anos, que estes processos são anos. Numa comunidade, para adotar este tipo de coisas, são anos que aqui está. E portanto, dar tempo, segurar o espaço para que isso possa acontecer, para que a comunidade, ou os projetos, ou as equipas possam aprender no seu ritmo, com as suas falhas, portanto, desenvolver a sua própria realidade e aprendizagem experiencial, construir os elementos que são importantes, que é esta coisa de estar em equipa, ter ambientes de rapid learning, de experimentação, de segurar o espaço, de cura emocional, portanto, ter estes elementos lá, mas o resto poder nascer a partir desse espaço e da vivência daquela comunidade. Também para mim, eu já te passo também, já te devolvo a pergunta, também para mim há um território muito interessante. Eu estou a fazer neste momento um curso de desenvolvimento regenerativo, e há um território muito interessante perceber como é que estas ferramentas, tecnologias sociais se podem juntar sem... não é juntar no sentido de merge, de enmeshment, de se misturarem, não. Nós podemos usar uma e podemos usar outra, honrando os contextos, mantendo a clareza de cada uma delas, mas sabendo potenciar. Por exemplo, como é que o Possibility Manager e as extensões do Possibility Manager podem empoderar equipas que estão a fazer desenvolvimento regenerativo, que são Gaia Game Worlds. Como é que podem empoderar estas equipas a fazer com que elas vão mais longe nos impactos que produzem, nos impactos e nos resultados que querem atingir? Ou como é que resulta melhor, por exemplo, ter um treino de longa duração com um Expand the Box Extended Edition para um coletivo, e a seguir introduzir Dragon Dreaming como uma ferramenta que potencia a realização daqueles projetos, ou ao contrário, fazer Dragon Dreaming primeiro para as pessoas começarem a ação e depois introduzir as distinções. Portanto, como é que estas coisas funcionam melhor, não é? Eu tenho uma intuição, mas é preciso praticar, é preciso experimentar, é preciso... Portanto, eu estou muito interessado em perceber, porque há muitas comunidades que estão a usar estas diferentes metodologias e tecnologias sociais e projetos. Como é que estas coisas casam? Portanto, para mim tem a ver com o próximo passo, estudar estas pontes, e também dentro daquela ideia de bridging cultures, não é? Que é um elemento importante aqui naquilo que nós estamos a fazer, nestes weavings. Para mim é um dos temas centrais em perceber como é que estas coisas se tornam claras, não se misturam e se potenciam em cada contexto. E para ti, Joana, quais são os teus... onde é que foram as tuas principais aprendizagens neste último ano? O que é que funcionou, o que é que não funcionou, e o que é que tu vês em ti como os próximos passos para continuar a explorar esta emergência da nova cultura em ti, não é? Sim, obrigada, Marco. Então, no contexto entre liderança e space holding, eu vejo nesta prática de eu ser space holder é que eu estou sempre implicada no espaço, não é? A responsabilidade do espaço é minha, como é tua, e essa responsabilização de cada um no espaço onde estão mais pessoas é essencial para cada um estar no seu centro e trazer a sua autenticidade e ser responsável pelas suas ações, pelos seus sentimentos. Ou seja, uma pessoa que diz algo ou uma pessoa que não diz algo é a mesma coisa. A responsabilidade é a mesma, não é? Quem se cala e não diz e cria ressentimento, ou quem diz de certa forma, e poder realmente praticar essas distinções da forma mais clara, e como é que eu vou dizer isto da forma a superar-me a mim própria, a ver o meu gremlin aqui a responder de uma certa forma e arranjar com as ferramentas de comunicação que eu tenho, dar a volta e sair da minha sombra e passar para a clareza. Então eu vejo, isto é um ponto essencial na comunicação, no estar presente no espaço, sair do... Eu posso liderar seguindo algo. Não é só aquele conceito do líder, não é? Que é o iluminado que vai à frente e que vai primeiro. Eu também posso ser líder, no fundo, ou juntar-me a algum projeto que ressoe com os meus valores. E isso para mim tem sido chave na forma como eu estou, em grupo, na minha relação, a forma como eu escolho ou não dizer algo. E
e colocar as minhas visões e estar tudo em cima da mesa. E isto eu chamo o criar a matriz. O que tem sido importante é esta prática da criação da matriz, pode ser por um livro, pode ser um concerto incrível. Há tantas formas de nós ganharmos consciência, não é? De pensarmos de formas diferentes, de ganharmos outras perspectivas, e o Expand the Box é mais um deles, o treino do Expand the Box, onde nós criamos estas matrizes com 40 e tal mapas de prática, não são só mapas de pensamento, mas são de prática. Então é como a matriz é a nossa rede, é a rede que nós temos que apanha a consciência. A consciência está aqui, está em todo o lado, é como a luz. Se eu abrir mais esta porta, não é? Entra mais luz. Se eu fechar, não entra tanta luz, não consigo apanhar tanta luz. É como esta criação da matriz, como é que eu estou a criar esta minha matriz, como é que eu estou a praticar, ter mais consciência, mais distinções, para que a minha rede se torne cada vez mais forte e que consiga, com o vento, depois consiga ser uma vela, não é? E onde os meus valores estão a ser empurrados e empurram essa vela e sopram essa vela. Então esta criação de matriz tem sido uma constante e para mim aquilo que tem funcionado é realmente estar contigo na experimentação, não é? No estar em diferentes contextos e realmente relacionar-me com o contexto e ver, isto não funcionou para mim, como é que eu desenharia outra coisa, e ser claro, não é? Nós estamos a trabalhar com vários coletivos, e ser claro de, olha, vamos fazer um desenho experimental e vamos ver como é que corre e avaliamos daqui a certo tempo. E também esta perspectiva, nós estamos a falar muito de coletivos, mas o trabalho está a acontecer ao mesmo tempo a nível individual. Se esse trabalho não está a acontecer a nível individual, não há milagres, não há, o resultado vem de dentro para fora. E isso por isso nós fazemos os nossos processos emocionais, o Marco também fazemos processos emocionais com 3 pessoas, com coachings, então esse processo está sempre a acontecer, e dentro dos grupos também. E essa capacitação para toda a gente, segurar o espaço para toda a gente num processo emocional, num coaching. O coaching não é só aquela pessoa que também tem o canudo, mas é a pessoa que tem sensibilidade e que tem o poder da autenticidade e da voz. Porque todos conseguimos perceber quando é que alguém está a ser autêntico ou não, ou a potencialidade que está para além daquilo que a pessoa está a dizer ou do que o projeto está a fazer. Então é nessa interligação que o empoderamento acontece e o potencial se expande. E vejo também esta expressão pessoal, esta rede que se está a criar também para a área da saúde, para a área da comunicação, da regeneração da terra. Então aquilo que não funcionou tanto, e eu gostava mesmo de falar sobre isto, por exemplo no Extended Edition, foi a prática também, por exemplo, das bolsas, não é? Aquilo que nós achámos que iria facilitar, e facilita em certos pontos, mas numa cultura que vem de valorizar o consumismo e o materialismo, qual é o valor, mesmo a nível financeiro, que eu estou disponível para dar para o meu próprio desenvolvimento, saindo do preconceito que é nós já estamos completamente formados porque tirei o curso durante 10 anos X, ou porque fiz este tipo de formação, porque agora estão a acontecer outras formas de nos explorarmos a nós próprios com as nossas partes todas, não é? Se calhar agora, em vez de ser só o corpo físico e intelectual, já sabemos falar com o nosso corpo emocional e energético e arquétipo. Uau, que dimensão que isto abre. Então também essa valorização, o sentir que se a pessoa vem com uma mentalidade de escassez e se ainda é ajudada num contexto, a pessoa não tem a matriz, não criou matriz suficiente para conseguir suportar sequer essa ajuda. Então qual é o ponto de equilíbrio que nós temos que desenhar daqui para a frente para que a bolsa seja aplicada, mas seja aplicada de uma forma mais consciente de ambas as partes, não é?
isso, isso foi algo que não funcionou muito bem. E também, É importante dizer que nós, portanto, o que tu estás a falar é que nós experimentamos um programa de bolsas, exato, portanto, que criamos um fundo para bolsas que os participantes podiam doar, que nós também podíamos doar para esse fundo, e isso as pessoas podiam aplicar-se, as pessoas que vinham fazer os nossos programas, em particular o Expand the Box Extended Edition, podiam aplicar a esse programa de bolsas, a dizer, olha, eu gostava de fazer, tenho esta parte e preciso daquele apoio para isto. Não é? Depois, mais tarde, quando a pessoa tiver disponibilidade, alguns no tempo, ela devolvia para o fundo das bolsas para apoiar outros. Não é? Portanto, é nesse sentido que tu... Era isto que tu estás a falar, a experiência não funcionou para ti dentro desse contexto. isso. Isso, e também o ficar atento, não é? Como é que se lê a matriz das pessoas, não é? Quais são as minhas próprias falhas ou a minha própria vontade que algo aconteça me limita e me cega no sentido de se calhar esta pessoa, por mais que queira ou por mais que me esteja a dizer algo que quer, há qualquer coisa que está a bloqueá-la. E a minha vontade que algo aconteça, ou a minha visão do coaching ou das possibilidades passa por cima das possibilidades de como é que eu dou possibilidades à pessoa para o espaço onde ela está no momento e não a minha vontade que ela seja alguma coisa e de a transformar ou transformar o mundo está aqui no meio. Eu também vi que isso não funcionou, não consegui ler a matriz das pessoas e fazer esse scanning de onde as pessoas estão no momento e qual é o próximo passo para aquela pessoa conseguir fazer essa orientação do que é possível, o que é que não é possível. Isso também é um treino grande como Space Holder. E para ti, o que é que neste momento, qual é os próximos passos? Quais são os próximos passos para criarmos esta matriz conjunta? Quais são os próximos treinos que vão acontecer para segurarmos este trabalho continuado? No fundo, isto é uma prática de trabalho continuado. O que é que estamos aqui a... Qual é o próximo passo? Eu gostava muito de continuar a cocriação dentro do Expand the Box Extended Edition. É um programa que, corrigidas, que com a aprendizagem que nós temos estado a fazer este ano, pode ser melhorado e funcionou muito bem. Portanto, tem estado a funcionar muito bem. Portanto, as suas virtudes estão ao de cima da mesa, não é? Portanto, introduz as distinções, as pessoas suportam o processo de estado líquido, não é? Que é aquilo que permite a transformação durante os meses em que o programa está a acontecer. Sente-se essa transformação na vida das pessoas e há lendas, as pessoas começam a contar o que é que está a acontecer na sua vida que está a alterar. Há espaço de prática, há uma equipa a funcionar, o espaço de prática é continuado no tempo, portanto a pessoa não voa os mapas e foi-se embora e esqueceu-se, não, as pessoas estão a aplicar nas suas vidas, nos contextos onde estão, com os seus filhos, com as suas famílias, nos trabalhos, estão a aplicar aquelas distinções. Portanto, isso para mim reforça muito e eu gostava de continuar esse trabalho. Talvez uma dimensão para levar mais profunda aí é poder desenhar esse programa em específico para algumas comunidades. Parece-me que o programa tem muitas virtudes para esse contexto, para se ajustar aos ritmos e à vida de cada comunidade, ou de cada projeto, ou de cada equipa, porque é difícil um projeto libertar uma semana inteira de tempo das suas pessoas todas, mas se calhar, se for um fim de semana por mês, se calhar já consegue aplica isso. Portanto, acho que o mesmo modelo pode ser muito interessante para projetos e equipas e estou com muita vontade de experimentar isso e desenhar isso e talvez haja aí no futuro próximo essa oportunidade. Do meu espaço do pessoal é continuar de facto o meu caminho dos processos de cura emocional e libertar-me cada vez mais da minha bagagem, do meu peso e em particular soltar o meu medo. Eu sinto que o meu medo está muito inconsciente, não é? Então, está muito preso ainda no meu passado. Soltar o meu medo mais para ele estar ao serviço do espaço onde eu estou. E portanto, do ponto de vista pessoal, sinto que esse é um campo de crescimento. Estou também a observar, estou neste momento a fazer o meu processo de tristeza.
portanto, uma prática regular de tristeza, que nós chamamos o 333, só para dar um nome à prática. E portanto, também estou a observar que a tristeza é um dos sentimentos que eu preciso trabalhar mais, que preciso pôr mais cura, não é? Trabalhar mais a emoção de tristeza para libertar-me nesse contexto, e poder estar presente nos espaços em relação com os outros também de uma maneira diferente. Portanto, também é algo que está no meu espaço de trabalho, não é? A caminho nós falávamos no início, nesta cultura, nesta hierarquia, que é nós conseguirmos viver os arquétipos, não é? Portanto, eu poder ter em mim o 100% da minha tristeza e poder estar ok com isso, não é? Digamos que é esse passo de crescimento que está à minha frente. Portanto, sinto que bloqueio muito a minha tristeza, que há muito medo da minha tristeza ainda em mim, e que ela está em certa maneira reprimida. Portanto, então este espaço de libertação da minha tristeza é de facto o meu caminho. E também aqui, ou talvez por isso até, não tinha feito esta ponte, mas talvez por isso, continuar este trabalho do que nós podemos chamar, nós para além desta dimensão de space holding, não é? O Expand the Box Extended Edition, também estávamos a fazer os coachings e os possibility coachings, e eu gostava de continuar esta dimensão, e gostava de trabalhar uma que está a começar a emergir bastante forte, que é esta ideia do possibility consulting. Portanto, e que tem havido solicitações dos diferentes projetos, das diferentes equipas, e eu gostava muito de trabalhar isso, e é algo que está em cima da mesa. Eu penso que é um dos grandes passos para o próximo ano, é ajudar a materializar estas distinções nos diferentes projetos, de forma focada naquele projeto e suportando esse trabalho naquele projeto para aquela equipa. E eu gostava de fazer isso. É algo que quero experimentar este ano com mais força, com mais incidência, para além de continuarmos a fazer aquilo que já estávamos a fazer, os Rage Club, os Frias Club, portanto, todo esse trabalho. Também estou particularmente entusiasmado com a possibilidade de criarmos um formato que nós estamos a chamar o Expand Your Matrix, para pessoas que já fizeram o Expand the Box, e podermos ter esta ideia de prática ao longo do tempo. Portanto, o novo Extended Edition vamos começar só em março do próximo ano, não é? E podermos ter aqui no intermédio, portanto, começando já em outubro, este Expand Your Matrix, portanto, um programa de 6 meses para quem fez Expand the Box e quer continuar o seu trabalho evolucionário de prática, até praticar em equipa e de forma consolidada. Nós podemos ver, também estou com muita vontade, com muita energia, com muita alegria e raiva para fazer esse programa, pô-lo no ar. Portanto, para mim também é um próximo passo esse. E também estou muito entusiasmado em continuar a ver e levar isto para a minha família e para os meus filhos, não no sentido de dar-lhes um treino em casa, mas deles me poderem ver a fazer e poderem ver as distinções a funcionar em mim e depois adotarem isso para eles. Eu estou a ver isso a acontecer. Exato, tu tens histórias engraçadas com isso. Estou a ver isso Queres a acontecer. contar? Por exemplo, um dos meus filhos, vi-me a fazer a prática do 333 tristeza, perguntou-me o que era, eu expliquei-lhe, e ele já me tinha pedido no passado para eu lhe explicar a de raiva, e inclusive teve a fazer o 333 de raiva comigo, e depois que é expressar raiva ou medo ou tristeza ou alegria durante 3 minutos, 3 vezes por semana, durante 3 meses. Isso. Isto é o 333. Isso, e portanto é uma prática consciente desse sentimento, não é? Praticá-lo de forma consciente. E portanto ele assistiu-me a fazer o de tristeza, e depois, no outro momento, nós mudamos de casa e, portanto, estamos a viver o luto da mudança de casa, e ele também está a viver isso. E no outro momento ele disse-me que fazia regularmente, todos os dias, antes de se deitar, fazia o 333 tristeza, para viver a tristeza do ter deixado a outra casa, ter passado a outra casa. E isso comoveu-me, e está-me a comover aqui neste momento. E não foi imposto, foi ele que percebeu o que era, e
E que era ok chorar, e que não era é? ok Que era ok chorar, chorar e e que era ok estar... dizer adeus e estar triste naquele momento. Em vez de ir porque comer só- chocolate, Em não é? vez de se distrair com qualquer Distrair coisa, com de ir jogar o videojogos. jogo ou de ver televisão ou não sei o quê, ele sentar-se conscientemente na sua Isso cama é bonito. e chorar o facto de estar triste, porque já não tem a casa que ele gostava, onde estava antes. Isso, é isso que também me mexe, é um dos espaços de crescimento e que quero continuar a poder trazer, a fazer a magia naqueles de quem gosta e que estão mais à minha volta, não é? Por exemplo, não é? Por exemplo, não porque estou a impor, não é? Mas porque estou a segurar o espaço, dito de outra maneira. Já ainda há pouco estávamos a falar entre a liderança e o space holding, portanto, por ser esse space holder, por ser esse exemplo. É esse um dos meus caminhos. Isso, olha, obrigada. Sinto que a nossa meta-conversa está assim a chegar até a um fim. Isso também me trouxe... Porque na realidade nós podemos ter os mapas de pensamento, as distinções do Possibility Management, mas eu sinto também na minha vida experiencial, se eu não estou presente no momento e se me vou agarrar ao mapa, não funciona. Então é como é que eu me renovo e estou presente e me descubro, tendo um mapa de base, mas a realidade está a ser criada aqui, não é? No agora. E falando também com outra linguagem, estimulando-me, passando os meus bloqueios e resistências, não é? Também tem esta coisa da resistência. Então nós vamos ter um Expand the Box de 4 dias em dezembro. Vocês podem ir às minhas redes, ou Instagram ou Facebook, ver as informações. O Expand the Box Extended Edition, que é o programa anual, começa para o ano, em março. Nós vamos estar em alguns festivais agora em setembro, não é? Queres falar um pouco sobre isso? Sim, vamos fazer algumas work talks aí um pouco pelo país fora, em vários sítios, umas online, outras presencial. Vamos estar, por exemplo, agora no sábado, dia 4 de setembro, no Rebuild, que é um evento dedicado às pessoas que estão a construir ecoaldeias e projetos sustentáveis. Vai acontecer em Santiago do Cacém, de 1 a 5, e nós vamos estar lá no dia 4, que é o sábado. Portanto, vamos estar em Idenha também, numa Learning and Sensing Journey à Idenha, ao município de Idenha, onde estão a acontecer projetos fantásticos, desde escolas, ecoaldeias, a Sementes Vivas, que é um projeto bem conhecido em Portugal, também está lá, o Boom, outro projeto bem conhecido, um festival está lá nesse município. Então vamos lá fazer uma Learning and Sensing Journey e vamos também levar estas distinções para lá. Vamos estar no dia 9, 10, 11 e 12 lá na Idenha. Portanto, vamos também participar no Festival O Mundo, que é um festival de sustentabilidade criado de forma colaborativa, em círculo, com uma equipa fantástica, que vai ser no final na área de Lisboa, que vai ser no final de setembro e que tem este ano totalmente dedicado ao tema da sustentabilidade. E podem ver online, também é interessante. Nós vamos participar no segundo dia do festival, portanto no dia 1 de outubro, sexta-feira, se não me falha a memória. Portanto, vamos estar presente em vários eventos, em vários festivais ligados a estes temas que estivemos aqui a falar, e poder levar estas distinções para estes edge workers, não é? Estes edge workers culturais, estes game world builders, não é? Estas pessoas que estão à frente na criação da nova cultura, do que podem ser novas culturas. Portanto, pessoas como nós, com esta paixão de poder sonhar o novo e experimentá-lo, não é só sonhar, é sonhar e experimentá-lo, não é? Como nós dizemos no Rapid Learning, go! Né? Go! Passo, go, só depois é que vem o feedback e o coaching, mas o primeiro é de facto isso, go. Então estas pessoas que têm um go, que têm um go, um go para aquilo que ainda não sabem fazer. Exatamente. Esse é o ponto, que são esses edge workers, e portanto com muito gosto estar com eles, abraçarmos, conhecermos, continuar a fazer este trabalho de weaving, de ligação. E é isso. E são alguns exemplos de work talks que vamos estar a fazer no futuro. E eu gostei muito daquele exemplo que tu trouxeste, por facto também me tocou muito, de haver pessoas que no seu dia de aniversário, a prenda que se deram a si próprios foi criar um espaço para outros virem experimentar estas coisas que a eles estão a estar de canto.
não é? Eles convidarem amigos e família para estarem a experimentar estas distinções do Possibility Management em pequenos jogos, em pequenas coisas, a poderem estar em conjunto de uma forma completamente diferente. Isso foi uma das coisas que me tocou imenso neste último ano e que eu gostava de ter a oportunidade de fazer mais vezes, portanto que outras pessoas que queiram celebrar os seus aniversários dessa maneira e que nos convidem para fazer parte dessas celebrações desta maneira completamente diferente. Para mim isso é criação de cultura, portanto é mudar completamente a forma como nós celebramos o aniversário. Já não é a questão da prenda, já não é o consumismo, é a celebração do indivíduo e das suas relações. Isso é outra coisa, é outra magia. Portanto, para mim foi uma das bonitas aprendizagens, das bonitas surpresas que este último ano trouxe. Eu estou aqui a fazer uma pergunta: como terminamos? Qual será o check-out que vamos usar? E passo para ti. Então, check-out. Vamos fazer um check-out com uma pergunta. O que é que esta... Falando se calhar com os 4 sentimentos, o que é que esta meta-conversa te trouxe? Ou te está a trazer de novo? Olha, o primeiro sentimento que veio, que ocorreu, foi o da raiva. E a raiva porque, de facto, observo a quantidade de trabalho que há para fazer e como é que estas distinções são importantes para tantos projetos, e eu estou a ver projetos em luta porque na sua concepção não têm fundos, ou não têm equipa, ou não têm competência, e é apenas uma concepção. E, portanto, observei a partir da conversa que nós fomos fazendo isso, e está viva essa raiva em mim. Portanto, como é que eu posso me implicar, levar mais, contar mais histórias, contar mais do que os outros estão a fazer para poder inspirar outros neste caminho, e tenho essa raiva presente. Também levo daqui a tristeza do que não funcionou, e como o que é que se pode fazer, porque, por exemplo, as bolsas é um tema relevante neste contexto. Há muitas pessoas que não têm meios e que ambicionam transformação. Então, o que é que se pode fazer, como é que se pode mudar, o que é que se pode levar para esse contexto, e isso está presente a mim, essa tristeza. Aqui levo também o medo do que eu não sei fazer ainda, do que eu não sei que é preciso. Portanto, nós falamos muito do que nós fizemos, e o que ficou vivo em mim é o que é que eu ainda não sei fazer e o que é que necessita ser feito. E eu não tenho essa resposta em mim, esse espaço, e, portanto, quero criar espaço em mim para poder explorar esse que eu não sei, e o que é que eu não sei que é necessário, e isso implica espaço com outros, de co-criação, em equipa, criar possibility teams para isso, e estar nesses espaços, por exemplo, com o Reis de Portugal, com a malta do desenvolvimento regenerativo. O Reis de Portugal é um coletivo que quer reimaginar a saúde, para ter uma perspectiva integral sobre a saúde, por exemplo. Então, convidar-me a isso, e o meu medo está-me a levar para esse lugar. E a minha alegria está sobretudo com sentido de apreciação do percurso feito, celebração deste percurso, deste caminho. Esta meta-conversa permitiu-me fazer isso, apreciar este caminho, apreciar-te a ti no teu, e também no trabalho que temos feito em conjunto. Tem sido para mim muito recompensador estar nesse espaço e co-criar contigo, estar neste espaço de relação contigo e co-criar, e levo isso comigo. É uma alegria que esteve aqui bem presente hoje e que está bem presente em mim neste final. E como é que é para ti, com os teus 4 sentimentos? Como é que é? Obrigada, Marco. Olha, para mim eu sinto uma alegria enorme também com essa celebração, poder estar contigo aqui fisicamente. Nós encontramos online nas nossas vezes, ou mais vezes por semana, e é sempre no computador. Então estar aqui perto fisicamente e sentir-te, e estar aqui a olhar nos teus olhos, a conversar, traz essa dimensão celebratória. Fico contente de teres aceito o convite e esta manifestação, não é, do nosso trabalho de ser celebrado aqui. A minha raiva está nesta de take a stand, realmente take a stand, o meu compromisso para os meus valores ser cada vez mais presente, e o estar nesta prática da comunicação daquilo que me tem servido, que pode servir ainda mais outras pessoas. Isso move-me muito.
Então, não poder criar outros canais de comunicação e por aí o escrever, adoro escrever, então está esta meta-conversa está-me a levar para aí, no espaço, o tempo que tenho e o que é que eu decido fazer com ele, com este propósito. O medo está em realmente na minha presença, no meu, como é que eu estou presente a cada momento da minha vida com as pessoas que eu me relaciono e qual é o meu nível de atenção, onde é que eu ponho a minha atenção, se é no propósito escondido ou se é no propósito, não é, que me permite a mudança. O meu medo está aí, está muito nessa distinção, na minha qualidade da presença, que é preciso ter, que eu preciso de ter. Então é como se me estivesse a acordar e a abrir os olhos, saio com os olhos mais abertos. A minha tristeza está em assim não estarmos numa sala cheia de gente e agora fazemos uma prática comum. Estamos aqui os dois e estamos aqui algumas pessoas à volta, mas não estar numa sala cheia de gente e estamos a praticar todos juntos e fazer várias dinâmicas e aquela energia que se cria na multidão, que eu adoro. E cessar. Obrigada Marco. Eu sou a Joana Cruz, Marco da Abreu aqui comigo nesta meta conversa. Obrigada Lusofónica e cá estamos para o mês que vem. Até já.